Notícias do São Paulo em relação a contratações. A pergunta é do Roberto Souza. Robertão, outro dia especularam Derek Lacerda como possível reforço do São Paulo. O nome foi sugerido, mas não agradou e nem avançou. A ideia do São Paulo é trazer reforços no mês de janeiro, para a primeira janela, até porque o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Mas o torcedor do São Paulo não deve esperar por grandes reforços, nomes de peso, porque não há dinheiro, tá? Boa noite, Nicola. Fala aí sobre a SAF, que o São Paulo vai ou não. Não vai, não, esquece essa história de SAF. Nicola, mas o Diego Fernandes está afirmando que vai fazer isso. O Diego Fernandes é encarado pelos dirigentes do São Paulo como alguém querendo aparecer às custas do tricolor, tá? Só para vocês entenderem, o Diego Fernandes é aquele empresário que surge no cenário nacional, intermediando o acordo entre CBF e Carlo Ancelotti. Ninguém nem conhecia ele, nem sabe nem ao certo por que o Edinaldo escolheu o Diego Fernandes, tendo, por exemplo, como opção para negociar o Rodrigo Caetano, que é um dos melhores executivos do país, e alguém que não custaria, você não precisaria pagar intermediação nenhuma. Mas tudo bem. Isso ficou para trás, o Diego Fernandes fez o negócio, teve direito a uma bolada, e inclusive há quem o acuse de não ter repassado uma parte da comissão para um outro empresário que participou da negociação, enfim. E aí agora o Diego tem trabalhado para se tornar uma pessoa influente no São Paulo. Não há dentro do São Paulo nenhuma disposição em fazer desse cara uma figura importante no clube. O Marcos Alves, Nicola, você sabe quais posições o São Paulo vai ao mercado buscar em 26? A pergunta é excelente. Deixa eu tentar descobrir, mesmo na noite desse domingo. Por falar em São Paulo e Santos, hoje os times decidiram o Campeonato Paulista Sub-20. São Paulo chegou a fazer 3-0, Santos empatou 3-3 e nos pênaltis o Peixe se sagrou campeão paulista Sub-20, tá? Boa noite, Nicola. Espero que você leia a minha mensagem, pois quero saber se procede a transferência do Barbosa do Botafogo para o São Paulo em 26. O Barbosa deu uma entrevista afirmando que, por ele, encerra a carreira no Botafogo. Não tem nenhuma intenção de sair, já recusou propostas do futebol brasileiro, já recusou propostas da Arábia, disse até que teve sondagem de time da Europa, mas que o objetivo dele é ficar no futebol nacional. O São Paulo até vai buscar reforços para o ano que vem, mas a prioridade, a vontade número 1 do São Paulo é contratar jogadores jovens. E o Barbosa não é mais um menino, tem 30 anos de idade, faz 31 em março. Então acho que dá para descartar essa contratação, primeiro porque o Botafogo não vai se desfazer dele para vendê-lo para um clube brasileiro, depois porque o São Paulo vai dar prioridade para jogadores mais jovens. E aí só para completar sobre o São Paulo teve 73% do seu elenco com pelo menos uma lesão ao longo da temporada. São 33 jogadores, só 9 não se contundiram. E outra observação, dos 33 jogadores, 13 tem 30 ou mais, tem mais de 30 anos de idade, né? E desses 13, só 3 não se machucaram. Então dá para dizer que o excesso de veteranos no São Paulo também ajuda a entender essa série de lesões. E Rui Costa seguirá como diretor executivo de futebol do São Paulo. Ele e Júlio Casares se encontraram nessa sexta-feira e apertaram as mãos. Dessa maneira, o executivo, que era especulado no Grêmio, assegurou que permanece no São Paulo em 2026. Seu contrato se encerraria em dezembro do ano que vem. Júlio Casares ainda concedeu um aumento salarial ao Rui Costa. Importante registrar que o Rui foi especulado no Grêmio, mas o primeiro e único alvo do presidente Odorico Román sempre foi Paulo Pelaipe, que por enquanto tem seu futuro indefinido. Sobre o Rui, quando ele aumenta seu salário, quando o Rui tem seu salário aumentado e ganha mais status, é também uma tentativa da diretoria são paulina em diminuir o poder de Carlos Belmonte, que era desde o início da era Júlio Casares o homem forte do departamento de futebol. O Belmonte foi escolhido pelo Júlio Casares como diretor institucional, alguém que veio como Júlio da política do tricolor. Júlio Casares e Belmonte se estranharam, acabaram se distanciando e existe uma possibilidade real de o Belmonte deixar o departamento de futebol no fim dessa temporada. Só para completar em relação ao São Paulo, problemas físicos seguem a todo vapor. Foram 4 lesões ao longo da semana e 13 desfalques para o confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo decisivo valendo vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quem é o atacante que em seu primeiro treino com o time profissional marcou gol e deixou excelente impressão, encantando o técnico Hernan Crespo? O jogador é Breno, só 16 anos de idade.
1,86 m de altura. Atleta que até 2023 defendia o Palmeiras. Esse jogador é tratado internamente como uma grande joia. Dá uma olhada no que o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, falou para mim sobre o atleta. Ele é o nosso melhor 9 das categorias de base, mas ainda é novo para o profissional. Vamos levá-lo para o sub-20, até para ganhar um pouco mais de físico e se desenvolver, para que daqui a um ano esteja pronto para o time de cima, afirmou o Douglas Schwartzman. O Breno tem 32 jogos e 14 gols pelo sub-17 ao longo da temporada, mesmo tendo muito menos idade do que a grande maioria da categoria. Jogador que é ambidestro e chamou a atenção do Hernan Crespo, foi muito elogiado. Nasceu no ano de 2009 e tem enorme potencial de finalização, cara de muita capacidade. Ainda sobre o São Paulo, registrar que a bruxa segue solta pelos lados do Morumbi, 4ª lesão ou problema em uma semana. Depois de Oscar, que teve um problema cardíaco, Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho, e Enzo, que precisou ser operado às pressas na Argentina, foi a vez de Arboleda sentir um incômodo, passou por exames e foi constatada uma lesão muscular. O São Paulo tem, nesse momento, 13 desfalques para o confronto contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Se essa série de lesões continuar, capaz de o São Paulo nem ter time para entrar em campo diante do seu rival. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Agora de falar sobre o São Paulo, Lucas Moura mais uma vez é dúvida no tricolor. O jogador voltou a sentir dores no joelho direito, o mesmo que passou por 2 intervenções recentemente. O tratamento tem sido feito com fisioterapia, dessa maneira o Lucas Moura deixou de participar da rotina de treinos com bola. Sendo assim, dá para imaginar que dificilmente o Lucas Moura terá condição de participar do confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo super decisivo para as 2 equipes que ainda brigam por vaga em pré-Libertadores. Só para lembrar, desde que foi contratado pelo São Paulo na temporada passada, Lucas sofre com uma série de problemas. A questão envolvendo o joelho pegou muito nesse ano. Ele chegou a passar por uma artroscopia no dia 30 para retirada de uma fibrose. Desde então esteve à disposição em 9 partidas, sendo 4 como titular e outras 5 saindo do banco de reservas. Desde o início do ano são apenas 28 jogos e 5 gols marcados. Que nota você dá para a passagem do Lucas Moura, essa segunda passagem? Só não se esqueça do custo, atleta que ganha R$1.800.000 por mês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.